Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para vocês que eu quero muito que vocês venham comigo até o final desse vídeo. É um vídeo de 10 minutos, mais ou menos, 15 minutos, que eu tenho certeza que vai agregar na sua vida um conhecimento. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Isso ainda te interessa? Não interessa? Então não vale a pena você estar aqui nesse vídeo. Se o assunto sobre o arrebatamento da igreja, minha irmã, meu irmão, não te interessa mais, não te faz mais nenhum sentido, eu acho que eu não sei nem por que você está na igreja, porque igreja é sinônimo de arrebatamento. Igreja é sinônimo de pessoas que querem sair do mundo que está vivendo, eu digo no seu estágio deplorável de engano, de mentira, de coisas ruins, e querem mudar de vida para no futuro se encontrar com Jesus em um novo céu e uma nova terra. E isso envolve o arrebatamento. E seria muito legal, seria muito bom que você se interessasse por esse assunto. Eu quero começar dizendo que a gente não vai ter aqui uma conversa aprofundada, enraizada. Não, eu vou te trazer uma mensagem básica e essa mensagem que eu vou trazer para você, eu vou fazer alguns vídeos falando sobre o assunto, sobre o assunto. Eu não vou começar pelo livro do Apocalipse. Começo por aí, eu vou começar pelo Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Você nunca prestou atenção que Mateus 24 e 25 fala sobre o arrebatamento da igreja? Pois bem, isso dá. Você não querer ler a Bíblia, você não querer estudar, você não querer ter tempo para Deus. Você acaba perdendo as portas que Deus abre para a gente passar, tá bom? Eu peço para você que ainda não está inscrito no canal, já se inscreva no canal, tá bom? Inscreva no canal e não só se inscreva. Além de você se inscrever no canal, eu peço para você também clicar no sininho de notificação. Logo após você se inscrever, você clica aí no sino de notificação para você ser notificado que tem vídeos novos toda semana aqui, tá bom? Essa semana é a semana que eu estou fazendo live também. Eu vou fazer live sobre o assunto. Então, você assiste o vídeo e depois você vem para a live à noite, para você ter um esboço sobre um resumo, né, um resumão sobre o assunto do vídeo. Eu vou colocar de 2 a 3 vídeos por semana. Hoje é terça-feira, quinta-feira coloco mais um vídeo e sábado coloco o último vídeo. E eu quero que você venha comigo, tá? Então você se inscreva, clica no sino de notificação e para me ajudar com esse material, para a gente alcançar vidas para Jesus, você vai fazer mais duas coisas. Você vai digitar, deixar um like abençoado, aquele dedinho assim, ó, deixa um like assim, o algoritmo entende que o vídeo ele é relevante, então ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas se interessarem para assistir como você assistindo. E a outra coisa que eu vou pedir é para você deixar um amém, tá? Deixa um amém aí para o algoritmo entender que você está interagindo comigo. Pois bem, meus irmãos, vamos para o vídeo. Irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, eu estou com o meu computador aqui na minha frente aberto, então eu vou estar olhando sempre para cá de vez em quando. O Evangelho de Mateus, capítulo número 24, ele fala sobre o sermão profético, sobre o sermão. O tema é o sermão. E nós temos alguns temas. O primeiro tema é o princípio das dores. É o que nós vamos falar aqui hoje, tá? Até chegarmos no arrebatamento, a gente precisa ter um contexto. A gente precisa ter um contexto, não é? O anjo vai tocar a trombeta e a gente vai subir. Acabou. Não. Existe um contexto, existe uma linha do tempo. Até chegar lá no arrebatamento, você precisa dar uns passos. Você precisa ter uma jornada, ter uma caminhada. E Jesus, ele começa a deixar isso por camadas. Mateus capítulo 24, começa no versículo 1 até o versículo 14, Jesus fala sobre os princípios das dores. Já do versículo 15
até o verso de número 28, fala sobre a grande tribulação. Olha, a gente sai do princípio das dores e já cai na grande tribulação. Aí já do versículo 29, fala sobre a vinda do Filho do Homem. Ó, princípio das dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, que é do versículo 29 até o versículo 35. O versículo 36 fala sobre a exortação à vigilância. Irmão, tudo isso faz parte do Sermão da Montanha. Tudo isso. Aí fala sobre a exortação à vigilância. Você vê que as coisas vão se encaixando? Jesus começa a falar sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. Agora, a exortação à vigilância. Você vê, irmão, que até chegar ao arrebatamento, até a igreja ser arrebatada, ela passa por várias camadas, não é? Várias etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Tudo isso faz parte, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Você vai lendo, você vai aprendendo e você vai fazendo uma aplicação pessoal. Você vai aplicando na sua vida. Opa, peraí, para eu ser arrebatado eu preciso fazer isso. Eu preciso estar dessa forma. Eu preciso agir desta forma, entendeu? Aí fala aqui, ó, versículo 36. Exortação à vigilância. Aí do versículo 45 já fala sobre a parábola dos dois servos, né? Talvez você nunca prestou atenção nisso. Aí termina com a parábola dos dois servos. Mas aqui é o capítulo de número 24. E o sermão continua no capítulo 25 também. São dois capítulos em Mateus que fala sobre o arrebatamento, fala sobre o processo para o arrebatamento. Entendeu? Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, está me assistindo, está me dando a honra de você estar me assistindo, vem comigo nesses vídeos que eu vou postar aqui. Vem comigo. Um vídeo desse te salva, irmão. Um vídeo desse muda o teu conceito concernente igreja, concernente servir a Deus, concernente como tratar as pessoas. Um vídeo desse abre a tua mente. Eu não tô fazendo um vídeo para você te ensinando como ficar rico, como ficar milionário, como ganhar um carro, como ganhar um apartamento, como ganhar um jatinho. Não, eu estou fazendo um vídeo para te ensinar como você vai ser arrebatado, o que você precisa fazer para ser arrebatado. Essa é a minha intenção. Eu espero que a sua intenção é saber como ser salvo. Ai, pastor, eu sei, o senhor está falando isso, mas ora pela minha cabeça que está doendo aí, pastor. Pastor, ora aí pelo meu serviço que não está muito bom, pastor. Ora pelo meu casamento não está... Irmão, eu estou falando de salvação, salvação individual. Ah, se eu sou crente, toda a minha casa no arrebatamento vai subir comigo. Não, 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 não. Se você for crente e for fiel a Deus, e mais ninguém na sua casa quiser servir a Cristo como você serve, no dia do arrebatamento é só você que vai subir. Porque o arrebatamento, irmão, não é uma coletividade de uma família. O arrebatamento, ele é individual. Você luta, hein? O que foi que Jesus falou? Que depois de João Batista, quem quiser ir para o céu tem que lutar, porque o céu é tomado à força. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Já no capítulo 25, o sermão continua. O sermão continua, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Tudo tem a ver com o arrebatamento da igreja. A parábola das 10 virgens. Aí continua a parábola dos 10 talentos. Aí continua novamente, é camadas, irmão. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Você está entendendo? Aqui termina. Aqui termina. E nós vamos conversar, nós vamos aqui nos atentar a essas camadas.
São várias camadas. Eu acho que são 8 camadas. Seria 8 vídeos falando sobre o assunto? Não sei, vamos ver o que é que o Espírito Santo vai nos dar. Mas você está disposto a reservar 10 minutos ou 20 minutos do seu tempo para ouvir uma mensagem dessa? Para chamar sua família para ouvir? Então, vamos lá. Vamos começar com o princípio das dores. Mateus, capítulo 24, versículo 1 em diante. Deixa eu ler para vocês. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a construção do templo. Verso 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada. Não é? O versículo de número 3. Quando Jesus falou isso para os discípulos ficaram espantados. Puxa vida, a gente mostrou esse templo aqui para o Senhor e ele está dizendo que isso aqui vai ser tudo destruído. Os discípulos sentiram que Jesus estava falando sobre o final do tempo. Os discípulos sentiram que Jesus estava falando sobre o fim do mundo. É tanto que no versículo 3, não é? Olha o que o versículo 3 fala. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, do fim dos tempos. Eles, quando Jesus falou, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, os discípulos entenderam que Jesus estava falando sobre o fim de todas as coisas. Jesus disse, olha, não vai ficar. Agora, o interessante, irmão, o interessante é que diante dessa pergunta, olha o que Jesus responde para os discípulos. Irmã, eu preciso que você fique atento comigo. Fique atento. Eu preciso que você fique comigo aqui. Olha o que Jesus fala para os discípulos sobre o fim dos tempos, sobre os sinais dessas coisas. Olha o que Jesus fala no versículo de número 4. E Jesus respondendo, disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus pediu para os discípulos foi para que os discípulos ficassem ligados, preparados, atentos, para que ninguém enganasse eles. Jesus disse, olha, os dias vão ser difíceis, os dias vão ser muito complicados, e vocês precisam estar preparados. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, irmão, para você ficar preparada, para que ninguém te engane. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que você não permita para quando a trombeta tocar, por causa de uma situação ou outra, você ficar. Não, você não pode ficar. Não é justo. Depois de tanto tempo na igreja, tanto tempo de fé, tantos anos servindo a Deus, de repente, por causa de uma situação, por causa de um vento qualquer, aí você fica. Jesus fala no versículo 4 assim, ó, acautelai-vos que ninguém vos engane. Aí ele continua, aí agora ele vem no versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus olha e fala, ó gente, vai vir uma situação difícil. Muitos vão aparecer aí dizendo que sou eu. Vão se apresentar em meu nome, dizer que sou eu. Não dê ouvido a isso. Não dê ouvido a isso. Aí ele continua, aí ele fala, olha, vai vir guerra e rumores de guerra. Mas não se assuste, porque isso ainda não é nem um princípio. É preciso que isso aconteça. É o que nós estamos vivendo hoje, irmão. Estados Unidos, Irã, Rússia, Israel, todo mundo se enfrentando, todo mundo vivendo uma guerra.
Mas Jesus fala que mesmo você vendo essas guerras, essas bombas atômicas, e essas destruição, ainda não é o fim. Não, não, não. Jesus está falando assim, ó, tá longe disso o seu fim ainda. Tá longe. Não esqueça que nós estamos falando sobre o princípio das dores. Isso aqui é só o princípio. Isso aqui é só o que você está vendo que está te deixando arrepiado, é só o princípio. O que você está vendo aí de crise sanitária, hein? De doença, de peste, de praga, é só o princípio. Jesus fala isso aqui, ó, versículo de número 7, não é? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Olha agora, vai ter vírgula aqui agora. Contra reino. E haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Irmã, a gente está vivendo essa situação ou não estamos? Jesus falou assim, ó, e haverá fome. Irmão, o mundo está passando fome. Ou você acha que não? Dá uma pesquisada, dá um Google aí. Haverá fome, olha aí, ó, peste, terremotos em vários lugares. Você viu o que aconteceu a semana passada, gente? Aqui, ó, nos nossos vizinhos, nossos irmãos aqui venezuelanos. Você viu aí quantas pessoas perderam a sua vida. Mas só que nesse mesmo dia que houve o terremoto lá na Venezuela, teve mais 5 países. Foi terremoto simultâneo. Até aqui no Brasil, teve em São Paulo, que foi resultado da Venezuela, e teve em Manaus, que também foi resultado da Venezuela. Ainda ontem, de ontem para hoje, irmão, dá o Google que vocês vão ver isso. Dá o Google. Em alguns estados da nossa costa, o mar recuou 5 metros. Tem lugar que o mar recuou 20 metros. Recuo das águas. Mas Jesus fala que isso não é nenhum princípio. Ou seja, Jesus fala assim, ó, isso aí ainda não é nada para o que há de vir. Versículo 7, não é? Mas todas essas coisas são o princípio. Jesus fala, ó, isso não é nada, meu filho. Só estou começando. Em outras palavras, Deus está falando, estou só começando. Verso de número 9, eu gosto do verso de número 9 que fala, então vos hão de entregar, aqui fala sobre a igreja, tá? Versículo 9 fala sobre a perseguição da igreja. Quem diz que a igreja não vai ser perseguida, precisa estudar Mateus 24. Mateus 24, versículo 9 e o versículo 10, versículo 11. Versículo 9 fala, então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Irmão, quem é as pessoas que são odiadas por causa do nome de Jesus? A igreja, irmã. É eu e você que professa o nome de Cristo, que leva o nome de Cristo, que não tem medo nem vergonha de falar que é um cristão. Nesse período, nesse princípio das dores, a igreja vai participar. A igreja vai ter uma participação. Não vou entrar muito aqui nesse mérito, irmão, senão a gente vai estar entrando em outro viés. Mas a igreja vai ter uma participação no princípio das dores, sim. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 29 e diante. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que quero que a igreja passe pelo princípio das dores. Eu acredito que a igreja não passe pela grande tribulação, mas pelo princípio das dores, eu acredito que ela vai passar. Versículo 9, agora estamos no versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, ainda fala da igreja. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Irmão, vai ter traição no meio dos santos, mas não é com os santos. É pessoas que se fazem de santos, que vão estar com os santos, que vão querer entregar os santos, vender os santos, vão aborrecer os santos, entendeu? São eles, são os que se dizem judeus, mas não são, mentem,
Isso está em Apocalipse, capítulo 3. Pessoas que se diz de nós, que se diz crente, que se diz salvos, mas não são. Na hora do aperto, eles vão querer nos denunciar. Vai dizer, olha, ali na casa de fulano está tendo oração. Vai lá. Eu estou ouvindo aqui e parece que está tendo oração lá. Vai lá. Aí a polícia vai lá e bate. É uma ligação anônima, mas é uma ligação de alguém que conhece os passos dos crentes. Você está entendendo, minha irmã? O que vai acontecer? Esse é o versículo 10. O versículo 11 fala assim, ó. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. É a terceira vez no capítulo 24 que Jesus usa o termo engano. Engano. E enganarão a muitos. Irmão, tudo vai nascer através de um engano. Tudo depende do engano. O Trump aí, os Estados Unidos, disse que os documentos sobre OVNIs já foi lançado, agora a humanidade sabe sobre OVNI, é porque agora vai começar a surgir um bocado de nave espacial que vocês vão ver, vão tirar foto, vão filmar, vai aparecer, mas tudo isso é um engano. Não se esqueça que quando Satanás foi expulso do céu, ele levou a terça parte dos anjos com ele. Onde é que tem esses anjos caídos todinho? Vão aparecer agora. Isso faz parte do engano, não é? Versículo 12, versículo 11, aliás. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora, olha o conselho que Jesus dá diante do princípio das dores, dessa situação, da perseguição, do engano que vai vir. Olha o conselho que Jesus dá. O primeiro conselho que Jesus dá está no versículo 4, né? No versículo 4, Jesus dá um conselho importantíssimo para a igreja. Jesus fala assim, ó, versículo 2, 3, 4. E Jesus respondendo, disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é no versículo de número 13, que Jesus fala assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus começa dizendo, cuidado que ninguém te engane, e ele termina dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse aqui é o vídeo sobre o princípio das dores que eu trouxe para você. E termina com o versículo de número 14, dizendo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esse é o nosso vídeo de hoje, tá? O próximo vídeo é o versículo 15 diante, que é o sermão continua, a grande tribulação. Por enquanto, nós falamos sobre o princípio das dores. Agora, o caldo de mocotó vai engrossar. Aí vamos falar sobre a grande tribulação. Esse assunto nós vamos pesquisar mais um pouco, trazer uma visão, uma interpretação mais precisa para você entender. Eu peço para você, mais uma vez, que ainda não está inscrito, se inscreva. Se você está gostando do vídeo, se inscreva. Clica no sininho de notificação e deixa o seu joinha. Eu vou te pedir mais uma coisa também. Pega esse vídeo, compartilha para pessoas que você ama, para pessoas que você não quer que fique aqui quando a grande tribulação começar, porque vai ser muito difícil. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, e eu creio que a vitória é nossa em nome de Jesus. Quem acredita que vai para o céu, diz um amém aqui nos comentários. Fica na paz. Shalom.